Durante o dia, pelo menos por dia, uma ação boa é que tenha pelo menos 5 ou 6 milhões sendo negociados ao dia. Então isso aí já garante uma boa liquidez. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e no nosso vídeo hoje eu vou mostrar como você pode escolher as melhores ações para estar operando no mercado financeiro, principalmente no mercado brasileiro, em que tem grandes oportunidades aí no mercado de ações. No mercado de ações é possível escolher vários ativos para estar operando, principalmente na modalidade Swing Trade, que a gente consegue operar vários ativos ao mesmo tempo, e é com esses vários ativos que a gente tem uma maior diversificação. Lembrando que não é para você entrar numa operação, colocar todo o seu dinheiro em uma única operação. Uma boa diversificação é também uma segurança nas operações, principalmente que a gente trabalha aqui com operações que tem uma certa volatilidade, tem ações de tendência de alta, ações de tendência de baixa. Pode ser que devido a alguma notícia ou alguma virada num teor financeiro da empresa, que o preço do ativo ele reverta, né? Mas é importante que você tenha aí os tops de proteção para proteger o seu capital aí o mais rápido possível, né? Mas para a gente trabalhar com swing trade é fundamental ter uma certa diversificação. E com essa diversificação, pelo menos em 3 ativos diferentes, você tem um gerenciamento de risco mais adequado para você estar operando. Então, antes de escolher a sua ação para estar operando, escolher as ações para estar operando, que eu já vou mostrar até o final desse vídeo como você faz passo a passo para escolher essas melhores ações sem precisar de um monte de tela. Na sua casa, com o computador, você já vai identificar aí como achar as melhores oportunidades para ter alta rentabilidade no mercado financeiro. Como eu sempre ensino aqui os alunos, você ter rentabilidades aí acima de 10% por operação no mercado financeiro. Por que acima de 10% por operação? Porque se o preço do ativo em uma forte tendência, em poucos dias ele tem rentabilidade, ele sobe aí 10, 20, 30, 40, 50%. É isso que você também pode buscar, é isso que também você pode ganhar, não é só grandes instituições financeiras. Muitas pessoas não ganham isso porque ficam ansiosas e que já quer cortar em 1 ou 2% o ganho na operação. Só que isso aí ao longo do tempo não faz muito sentido, porque você acaba fazendo muitas operações, né? Um banco não fica entrando e saindo a todo minuto no mercado financeiro. Até tem um setor especializado nisso, mas a grande rentabilidade, o grande ganho financeiro onde realmente está o dinheiro, são operações aí que podem durar alguns dias, né? Uma forte tendência de alta, você pode pegar 40%, como já aconteceu aqui na UE, já operamos aqui na UERJ 3, pode pegar uma rentabilidade de 70% em uma operação como na Magazine Luiza, entre essa queda e também na época da alta dela. Lembrando, isso aqui não é recomendação de compra ou venda, estou falando para você a real situação. Então, é possível você ter essa rentabilidade, basta você saber operar. E por falar em rentabilidade, está aberta as inscrições gratuitamente para a Fórmula da Alta Renda. Se inscreve aqui no link na bio, a primeira aula vai ser agora no dia 26, um ambiente fechado, na qual você vai poder tirar dúvidas exclusivamente comigo, tá? Então, o link deve estar aqui no YouTube ou na bio no Instagram, deve estar em algum lugar onde você está vendo esse vídeo aqui, tá? Geralmente fica na bio. Então, só inscrição, se você estiver vendo esse vídeo depois, se inscreve também na lista espera, porque pode ser que haja uma próxima oportunidade aí para participar da Fórmula da Alta Renda gratuitamente. Vai ter uma lista de espera, eu vou te avisar por e-mail, tá? Então, favorita o e-mail que você for receber para ser avisado sempre sobre os novos e-mails. Recado dado. Bom, para identificar as operações que têm uma alta rentabilidade, é importante que você verifique o gráfico no mercado financeiro, o gráfico do ativo que você está buscando. Por exemplo, aqui nós temos a Prio 3. A Prio 3, ela está em uma tendência de alta nesse momento aqui. Arion, posso correr para comprar a Prio 3? Não, lembrando, isso não é uma recomendação de compra ou venda. É importante que você saiba quando comprar e quando vender. É importante que você analise por conta própria através de uma estratégia, né? Não é para ficar seguindo somente recomendação. Recomendação é bom? É, mas se você souber operar é melhor ainda, porque você consegue refutar sobre aquela operação que está sendo recomendada. Você consegue analisar ali se vale a pena ou não, né? Às vezes não faz sentido para você, então fica de fora. Você tem que operar o que faz sentido para você, vai ficar muito mais fácil ao longo do tempo ganhar dinheiro no mercado financeiro. Aqui na Prio 3, esse momento aqui no gráfico, deixa eu dar um zoom aqui maior para você. Nesse momento aqui no gráfico da Prio 3 está em uma tendência de alta, correto? Você pode ver aqui que está seguindo, você olha ascendente, vê, seu olho
faz um movimento ascendente, vai para cima. Uma outra característica é identificar fundo mais alto que o fundo anterior. Nesse fundo mais alto que o fundo anterior é uma forte característica para uma tendência de alta. Pronto, primeiro passo para identificar a melhor oportunidade na ação. Por que eu sempre falo em todo o vídeo aqui para você identificar esse movimento? Porque é um movimento de força no mercado financeiro. E por que eu sempre explico isso aqui no início do vídeo? Porque tem pessoas que não estão aprendendo agora, então eu gosto de ensinar o passo a passo. Beabá ali, pelo menos o básico para você ter uma base para operar. Tem pessoas aí que só compram o ativo que está subindo, mas não sabe até o momento que ele vai subir. Então é importante que você saiba o momento exato que é para efetuar a compra e a venda. Porém, antes de identificar o momento exato para comprar e vender, é importante que você verifique a tendência do ativo. Está em uma tendência ascendente, ou seja, para uma tendência de alta, bacana, procurar o melhor ponto para comprar. Tendência descendente, uma tendência de baixa, melhor ponto para vender. E é assim que a gente opera, sempre operamos no mercado financeiro e é assim que a gente ganha dinheiro. Um outro momento para você operar no mercado financeiro, para você analisar se é o melhor ativo ou não, se está em uma forte tendência ou não, que é na forte tendência que a gente ganha dinheiro, é quando você pega o topo do ativo ou o movimento que ele está fazendo, o movimento que ele está fazendo, e você verifica logo do lado esquerdo da tela se tem algum topo, ou se tem algum fundo, se está em uma tendência de baixa, se está em algum fundo. Isso daqui é muito importante porque você vê que você não vai encontrar resistências no preço, ou seja, essa resistência aqui se formou um topo, logo depois aqui formou um topo, ou seja, já temos uma resistência. Aqui então, nesse próximo topo, a resistência foi forte, é que o preço do ativo ele fez, o preço do ativo entrou em uma tendência de queda. Pronto. Ou seja, quando você encontra uma resistência, é muito difícil o preço do ativo ele romper, principalmente em um período de consolidação. O preço do ativo ele tem uma resistência, tem um suporte aqui embaixo e com isso ele fica lateralizado por algum tempo. Dito isso, agora que você já sabe que está lateralizado o preço do ativo, eu preciso esclarecer alguma coisa. Não é que romper é difícil, não é que romper não se opera rompimento. Pelo contrário, eu só opero rompimento, eu ensino os alunos aqui a operarem sempre o rompimento dos ativos. Por quê? Porque é onde está o dinheiro. Quando o preço ativo ele rompe para uma tendência de alta, ou seja, forma um candle de força, isso mostra que aqui houve um volume financeiro muito grande, no rompimento para que houvesse essa tendência para alta. Se tem essa tendência para alta, tem um volume grande financeiro para tendência para alta, beleza, já posso buscar um gatilho de compra. Só o rompimento ele pode ser um gatilho de compra? Pode sim, por exemplo. Aqui nós temos um pullback, não temos? O preço do ativo aqui está formando impulsão, retração, impulsão, grande movimento de força. Posso efetuar a compra no rompimento, correto? Stop, abaixo da estrutura. Isso daqui já é excelente para você estar operando. Agora, quando você encontra uma resistência, essa resistência anterior, olha que interessante que ocorreu aqui. O preço do ativo ele fez uma leve correção, essa leve correção para uma tendência de alta, correto? Se ele apresentou essa leve correção, pode ser que haja um padrão de força para a tendência de alta, como aqui ocorreu. Com esse padrão de força para uma tendência de alta, já consigo procurar pontos para efetuar a compra do meu ativo. Um outro momento, um outro item, que é um indicador que eu utilizo em todas as operações, os alunos também utilizam, se não está utilizando, está perdendo dinheiro, é a média móvel de 20 períodos, que é excelente para a gente estar operando, ou seja, eu pego a média móvel aqui, 20 períodos sempre, tá? Você pode escolher, como eu disse, pode escolher algumas outras médias móveis, 21, 20, 27 períodos, simples, deu check aqui, ó, ok, pronto, já vai aparecer essa linha aqui para você. Olha que interessante, um momento muito interessante que eu preciso que você preste atenção agora. Vamos lá para o gráfico diário do ativo. Estava no gráfico semanal, porque o gráfico semanal é importante para você identificar a tendência. Facilita muito a sua operação, tá? Utilize o gráfico semanal para identificar a tendência. Bom, aqui eu tenho a média móvel de 20 períodos, né? Uma linha como se fosse um suporte. Com esse suporte aqui, o preço do ativo, ele utiliza a média móvel de 20 períodos como um suporte, deixando bem claro isso.
Se ele utiliza a média móvel de 20 períodos como um suporte, nesse momento aqui, o preço do ativo está utilizando, eu posso ter algumas entradas quando o preço do ativo ele encosta na média móvel de 20 períodos ou quando ele se aproxima da média móvel de 20 períodos. Ou seja, eu consigo ter entradas conforme o preço do ativo está em uma forte tendência de alta, ou seja, 37% aí nessa tendência de alta em alguns dias. Com isso, com esses gatilhos de entrada, próxima à média móvel de 20 períodos, você tem uma excelente rentabilidade, somente utilizando o indicador. Mas isso aqui é para você filtrar os melhores ativos. Por exemplo, se o preço do ativo está aqui abaixo da média móvel de 20 períodos, né, fazendo movimento descendente, você não vai procurar o melhor ponto para comprar a ação. Ah, vou comprar aqui para esperar o ativo subir. Não, nós não fazemos isso. Nós ficamos de fora de compra quando o preço do ativo ele está abaixo da média móvel de 20 períodos. Por quê? Porque nem eu nem ninguém sabe se o preço do ativo ou quando ele vai subir ou se ele vai subir, né? Esperamos sempre ele cruzar essa média. E isso daqui já é um filtro na sua operação para operar comprado, né? Não vai comprar ativo que está abaixo da média móvel de 20 períodos. Bom, por mais que ele esteja fazendo suporte, tá? Ele pode romper o suporte. A média móvel de 20 períodos ela tem uma extrema força aí. Tá? O preço do ativo, os grafistas, os traders respeitam muito essa média, né? Inclusive, é onde tem grandes rejeições, né? Quando grandes bancos, grandes instituições financeiras se posicionam aqui próximo à média móvel de 20 períodos. Isso daqui vai fazer você ganhar muito mais dinheiro, porque você vai trabalhar com assertividade, não com adivinhação, né? O que muitas pessoas fazem? O preço está caindo, cai. Enquanto o preço está caindo, está comprando. Compra. Enquanto isso, está se desvalorizando, está perdendo dinheiro. E aí, você sabe quando é que o preço do ativo vai subir? Não sabe. Então, é importante que você saiba quando o preço do ativo ele esteja acima da média móvel de 20 períodos para você operar comprado. Se estiver abaixo, você vai operar vendido. Isso daqui é um excelente indicador para você operar ou comprado ou vendido na operação. Para quem não sabe, operar vendido é quando você entra vendido numa operação e recompra mais embaixo para realizar o lucro, ou seja, você ganha com a variação desse movimento. É como operar comprado, você compra aqui e vende aqui em cima, ou seja, você ganhou com essa variação. Operar vendido, a mesma coisa, tá? Só que aí você entra vendido no mercado de ações aqui no Brasil, é necessário você alugar as ações para estar operando vendido, você não tem a posse daquelas ações, você só aluga aquelas ações para operar vendido. Quando você recompra as ações mais embaixo, você devolve essas ações aí para o portador, para o dono dessas ações, que geralmente são pessoas de longo prazo. Grandes traders aí, grandes investidores que alugam essas ações para longo prazo. Então, para fazer uma renda extra, eles alugam essas ações nas corretoras para fazer um dinheiro extra. Então, nessas corretoras você consegue alugar essas ações, tá? Um outro item muito importante para você identificar se vale a pena ou não entrar na operação, aliás, se vale a pena ou não entrar naquela ação, é a liquidez, ou seja, quanto de volume financeiro está sendo negociado ali naquela ação por dia. Por que eu falo por dia? Porque durante o dia, uma ação boa é uma ação que tenha pelo menos 5, 6 milhões aí durante o dia, pelo menos por dia, uma ação boa é que tenha pelo menos 5 ou 6 milhões sendo negociados ao dia. Então isso aí já garante uma boa liquidez. Que liquidez é essa? Vamos supor que eu tenha um celular para comprar, esse celular está custando R$5.000, sendo que eu quero vender esse celular logo em seguida. Vamos botar aí com desconto, R$499. Então eu tenho R$1 abaixo desse valor para comprar. Só que R$1 no mercado financeiro é um valor alto. Então se eu colocar R$4,999,99, então só tem R$1, 1 centavo ali de diferença nesse preço. Então eu consigo vender mais rapidamente, inclusive num preço que eu quero, ou seja, um centavo que eu quero. Isso tem muita importância na hora de operar, porque você quer comprar ou quer vender um ativo naquele exato preço para comprar e vender. Então a liquidez no dia é importante. Arião, como é que eu consigo identificar a liquidez no preço do ativo? Coloca no gráfico diário, maneira simples, tá? Passa o mouse em cima, já vai aparecer as informações aqui para você. Olha o volume de negociação.
aquele volume de negociação ele já é o valor negociado durante o dia, né? Não consigo verificar aqui agora que o mercado já está fechado, mas tem uma outra forma também que é em cotações. Em cotações aqui eu consigo também verificar a liquidez do dia naquelas operações. Então, isso também é muito importante, tá? Então, olha os itens que você já aprendeu. A liquidez, você precisa identificar também a tendência do preço do ativo, utilizar a média móvel de 20 períodos, movimentos ascendentes ou descendentes para uma tendência de queda, e inclusive a analisar o lado esquerdo do gráfico. O lado esquerdo do gráfico, ele mostra para você o histórico do preço. Agora, quando você olha o lado direito do gráfico, são os prováveis movimentos que o preço do ativo vai fazer. Então, se você tem o lado esquerdo não tem nada aqui, não tem nenhum topo para mostrar uma forte resistência, você começa a analisar o seu lado direito. Qual o próximo movimento que aquele preço pode fazer? Se ele está fazendo aqui esse movimento ascendente, a tendência é que ele continue fazendo esse movimento ascendente até que haja um padrão de reversão. Se o preço do ativo do nada ele entra numa correção, uma correção forte, seja por notícia, seja por qualquer outro item, entra com candle de queda, você tem aqui o stop programado na sua operação, ou seja, você limita o seu prejuízo com o seu stop. Então você está preparado para a queda e você também está preparado para alta, que é onde você vai ganhar dinheiro operando a favor da tendência. Lembrando que você também pode operar contra a tendência no preço do ativo. Bom, vamos para outra ação para você verificar um movimento diferente no gráfico. Vamos agora nessa ação aqui. Essa ação ela está entrelaçada à média móvel de 20 períodos. O que é isso? É quando o preço do ativo está fazendo esse movimento aqui. Esse movimento no meio do preço do ativo. O que é o preço do ativo? É o gráfico, sendo representado pelo gráfico. Então, se a média móvel está entrelaçada, está no período de bagunça no meio do gráfico, não é para você fazer nada. Fica de fora. Isso daqui é um grande sinal de alerta, na qual é importante você não fazer nada. Você não compra e não vende. Isso aqui diz para todo mundo que não é momento de fazer nada. Deixa quem está operando essas oscilações aqui, depois decidirem qual vai ser a tendência. Vai ser tendência de alta ou tendência de baixa. Operar tendência é a forma mais fácil de ganhar dinheiro no mercado financeiro. Sem a tendência você não ganha, tá? Pode ganhar ali na consolidação, ou seja, quando o preço do ativo está nesse momento lateralizado? Pode. Você vai ficar comprando aqui e vendendo aqui, comprando aqui e vendendo aqui, comprando aqui e vendendo aqui. Mas aí você vai fazer muitas operações, a sua taxa de assertividade vai diminuir muito, porque você vai fazer muito mais operações num momento muito curto do mercado. Num momento muito curto. Agora, quando você trabalha com a tendência, ou seja, identifiquei aqui que está fazendo um fundo mais alto que o fundo anterior, média móvel de 20 períodos, fazendo um movimento de força no gráfico, eu consigo identificar que há uma tendência, há uma forte probabilidade que continue para uma tendência de alta, até que encontre o que eu falei, a próxima resistência no preço do ativo. Aqui temos um topo. Temos um topo no gráfico, então com esse topo no gráfico eu já fico de olho. Então eu posso também inserir o meu alvo na operação nesse topo antigo, né? Então isso aqui já é um momento para você também tomar cuidado. Não adianta também eu entrar aqui se o próximo topo já está aqui, ou seja, eu vou ganhar aqui 1, 2%. A gente não opera aqui para isso, opera para realmente ganhar dinheiro. Então logo depois, nesse topo, entrou nessa consolidação. Ficamos de fora. É a mesma coisa quando a gente toma um stop numa operação. Quando a gente toma um stop na operação, aconteceu alguma coisa, desde que você siga um passo a passo com uma fórmula, aconteceu alguma coisa. Por exemplo, o preço do ativo ele pode simplesmente ter uma reversão, né? Tem um movimento para queda no mercado. Vou botar aqui em vermelho, fica melhor. Tem um movimento para queda no mercado. Correto? Então, seu stop aqui foi acionado, você já saiu da operação. Eu vou entrar de novo na operação? Não. Eu vou esperar o próximo movimento. Se eu tomei um stop no mercado, ou o preço entrou numa consolidação, o preço ativo vai ficar lateralizado, ou ele está fazendo um padrão de reversão de tendência. Então, se ele está fazendo um padrão de reversão de tendência, também não vou comprar esperando um momento que ele vá subir novamente. Pelo contrário, vou sempre esperar um próximo movimento no gráfico.
tá? Um movimento para tendência de alta ou tendência de baixa. Então, é um cuidado que você tem que ter. Muitas pessoas já tomam um stop, sai da operação e quer entrar de novo, quer recuperar aquele prejuízo, né? Só que o prejuízo não se recupera. Você vai lá em outra ação, você faz uma nova operação. Cada operação ela é única. Você deve analisar cada ativo de forma única, sempre seguindo a mesma estratégia, seguindo sempre o mesmo passo a passo. Agora, se você está só com o intuito de recuperar prejuízo, você não vai ganhar dinheiro aí no curto, médio e nem longo prazo. É preciso que você tome cuidado nesse tipo de sentimento ao operar, esse tipo de atitude. Tomou um stop, fica de fora, observa o que está acontecendo. Está nervoso? Parte para um outro ativo, vai fazer outra coisa, mas não fica preocupado com aquela operação que você tomou um stop aqui. Parte para outra operação. Por isso que eu falei sobre a diversificação. Quando você diversifica, por exemplo, você está em vários ativos, 3, 4, 5, você e operando a favor da tendência, você tem uma probabilidade maior de ganhar dinheiro, ou seja, você está com vários ativos ali a favor dessa tendência. Então, se uma operação deu stop, as outras vão cobrir o stop que você tomou. Então, as outras estão seguindo a tendência, né? Então, por isso que é importante você diversificar e sempre a favor da tendência e sempre seguindo a mesma estratégia em todas elas, porque você tem um parâmetro melhor para estar operando, você opera a favor da probabilidade. E se você tiver um eventual prejuízo, você não vai se importar com aquele prejuízo porque seu stop está agendado e as outras operações estão dando ganho para você. Isso daqui nós verificamos no gráfico diário. Vamos lá no gráfico de 4 horas para você dar uma olhada. É importante você verificar os outros tempos gráficos também. Tem pessoas que operam com tempo de gráfico diário, tempo gráfico semanal, tempo gráfico de 4 horas. É muito importante você trabalhar com esses tempos gráficos maiores, que é para o swing trade, então a rentabilidade é muito mais alta aqui, o dinheiro é muito mais alto nesses gráficos de tempos gráficos maiores, até porque você enxerga as coisas com muito mais facilidade. A tendência, principalmente, as estruturas que estão sendo formadas. Você não fica procurando uma reversão do preço do ativo no dia. Você procura a reversão do preço do ativo, por exemplo, no que está acontecendo nos últimos dias. Isso é muito importante. O volume financeiro sendo negociado durante todos os outros dias, ou seja, o volume financeiro sendo negociado nas últimas semanas é muito maior do que um volume financeiro sendo negociado no gráfico de 15 minutos. Então, as grandes estruturas, as estruturas mais fortes para você operar são através de estruturas em tempos gráficos maiores, e é onde se toma a tendência, aquela grande tendência. Então, por isso que a gente opera aqui o swing trade, para você pegar essa grande tendência, para você também operar 1, 2 vezes na semana, que é mais do que o suficiente para estar ganhando dinheiro no mercado. Por exemplo, aqui nós temos uma lateralização, que é aquela representada no gráfico diário. Então, se eu tenho essa lateralização aqui, eu tenho um rompimento dessa lateralização, não quer dizer que há uma tendência, tomou uma tendência para tendência de alta. Por quê? No gráfico de 4 horas se torna um pouco mais confuso, um pouco mais volátil do que no gráfico diário ou no gráfico semanal. Por isso que você pode sim analisar o tempo gráfico de 4 horas ou 1 hora, porém tem que ter a ciência que a tendência mesmo é verificada no tempo gráfico semanal. Se você tem a tendência verificada no tempo gráfico semanal, olha a tendência na Magalu. Tendência de queda, né? Preço do ativo está caindo. Se está caindo, você vai comprar? Ariel, mas aqui está acima da média móvel de 20 períodos. Então talvez seja o momento para comprar. É um padrão de reversão? Tem que haver um padrão de reversão. Se não tem padrão de reversão, você não deve fazer nada, né? Ariel, mas isso baseado na técnica que você utiliza. Sim, baseado na técnica que eu utilizo, na técnica que os alunos também aprendem. E o que tem dado muito certo. Agora, se você tem uma outra técnica que você consegue descobrir uma reversão no preço do ativo, ok, tudo bem. Mas é importante que essa técnica envolva a estrutura. Se não há estrutura para uma reversão, dificilmente vai ser uma reversão, no máximo uma breve correção e não uma reversão de tendência. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para a Fórmula da Alta Renda, que é agora dia 26. Até o próximo vídeo.